Pacientes infectados pelo coronavírus ainda apresentam novos sintomas, mesmo que raros, e que já foram descritos em estudos científicos nas últimas semanas. Essas pesquisas citam problemas gastrointestinais, dor no peito, delírios, perda persistente de olfato e paladar e até alguns sintomas neurológicos nas crianças. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Alexandre Naime, infectologista da Unesp, é membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos do Band News. Bom, vamos falar um pouco sobre esses sintomas. Tem os sintomas mais comuns, tem os menos comuns, tem os mais raros, mas que já são relacionados à doença. O que há de novidade nesse sentido, doutor? A Covid-19 é palco de uma constante atualização por parte de nós médicos. Nós estamos aprendendo com a pandemia. Temos que lembrar que existe pouco mais de 6, 7 meses apenas de ciência, o que na literatura médica é muito pouco. E os novos sintomas que vêm se constituindo, apesar de secundários, apesar de menos comuns, mas de uma certa forma frequente, o que chama a atenção são as manifestações gastrointestinais, que podem acontecer até mesmo de forma isolada, numa taxa entre 8% a 9%. Esses sintomas gastrointestinais são principalmente diarreia. Por exemplo, vou contar um caso de uma paciente que a gente atendeu de 70 anos, cuja única manifestação era a diarreia, uma diarreia bastante líquida, de volume intenso e que chegou desidratada e com distúrbio de sódio, potássio, que a gente chama de hidroeletrolítico. E depois a gente foi descobrir que era Covid por uma investigação então diagnóstica, né, já que a gente está numa pandemia. Outros sintomas que a gente pode agrupar como sintomas neuropsiquiátricos, temos delírio e confusão mental, provavelmente decorrente, então, de um processo de encefalite, em que existe uma manifestação, então, de sistema nervoso central, ou, às vezes, da parte mais neurológica, paciente que está naquela fase mais final, na fase que a gente chama de fase inflamatória, com fenômenos de coagulopatia, como, por exemplo, o derrame cerebral, o acidente vascular encefálico. Um terceiro ponto que chama bastante atenção são pacientes que têm dor no peito, a gente chama de dor pleurítica, e que às vezes simulam até mesmo um infarto, um ataque do coração. Então a pleurite pode estar presente de forma menos frequente, mas é um achado que está se tornando cada vez mais comum. E às vezes os pacientes também, como a exemplo do derrame cerebral, acontece coagulopatias no coração, o paciente pode infartar. Por último, um sintoma que até a gente diz que é menos comum, mas as pessoas conhecem já bastante popularmente, é a perda do olfato e do paladar. Nos casos de Covid leve, né, às vezes a pessoa tem só uma dor de garganta, o nariz escorrendo e perde de forma bastante importante o olfato e o paladar. Tudo isso, então, a gente está conhecendo melhor dentro da Covid. São quadros que é importante dizer para a população. Não são as manifestações mais frequentes. A mais frequente é tosse, febre, mal-estar, dor no corpo, nariz escorrendo, espirro, são sintomas realmente de trato respiratório alto, simulando um resfriado ou uma gripe. Mas essas outras manifestações estão se consolidando, mostrando uma coisa muito clara. A Covid não é só uma doença respiratória, é uma doença sistêmica, cujos sintomas respiratórios talvez sejam mais comuns, e o pulmão acaba sendo bastante comprometido nos casos graves, mas a gente tem que lembrar desses outros sintomas. Doutor, Sheila, até queria dividir com vocês, quando eu vi essa notícia, eu falei, gente, tem mais sintoma para a gente se preocupar, porque, enfim, os sintomas já iniciais do coronavírus são muito semelhantes a uma gripe comum. Então, num dia que você acorda ali de mal-estar, com coriza, você pensa, meu Deus, será que eu tô? Será que eu peguei? E agora esses sintomas vão se somando a outros, né? O que pode causar um desespero até grande das pessoas, né? De a todo momento achar que podem estar infectadas. Então, qual que é o recado para quem nos assiste, que agora soma mais uma lista de sintomas às preocupações do dia a dia? Na verdade, o recado é que a abordagem, que a preocupação que nós temos que ter com a Covid-19 dentro dessa pandemia é uma abordagem sindrômica. Nós estamos conhecendo a curva de aprendizado da ciência, de nós médicos, ela vai em conjunto com as pesquisas que estão sendo feitas. É importante, obviamente, que na suspeição, né, que quando o indivíduo tem algum sintoma, algum sinal que não é comum, a pessoa começa, por exemplo, uma diarreia, e já, 8, 9% não é tão incomum assim, né? E nessa suspeição que ela procure um atendimento médico para que se faça o diagnóstico diferencial.
do ponto de vista clínico, na verdade, é bastante complicado. E a gente tem que abordar da forma mais precavida possível. A gente acaba isolando esses pacientes, acaba fazendo a investigação de forma sindrômica. Doutor, eu queria ouvi-lo um pouco sobre o que há de mais recente também nas descobertas, nos estudos e no contato médico-paciente, né, nessas experiências com os pacientes, em relação à reinfecção, que preocupa tanta gente, né? Inclusive nessa semana, se não me engano, era um estudo de Ribeirão Preto, Paty, me corrige se eu estiver errada, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, indicando essa possibilidade de reinfecção. O que já se sabe disso? Quais os riscos reais dessa possibilidade de reinfecção? Essa semana, realmente, o pessoal do Departamento de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP de Ribeirão Preto, fez um relato, não foi um relato publicado, foi apenas um informe na mídia de um paciente que realmente teve uma persistência desse tal PCR, né, que é o exame que a gente faz do cotonete, o exame que detecta a presença do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, uma persistência que chegou a 2, 3 meses. Mas veja bem, isso não significa que o vírus esteja viável ou mesmo que o indivíduo tenha se infectado novamente. Para isso é necessário uma coisa que a gente chama de estudos filogenéticos, para mostrar que o vírus de abril era diferente do vírus que o indivíduo ainda abrigava por volta de junho, julho. É uma possibilidade que se abre, mas ainda não há essa resposta definitiva na literatura. Aparentemente, não existe reinfecção. Existem alguns casos que precisam ser melhor estudados, mas como é uma doença nova, essa possibilidade existe. Ou se a reinfecção existir, é em alguns casos selecionados. Pacientes que têm problema de imunidade, pacientes que não conseguiram fazer uma quantidade adequada de anticorpos ou da resposta imunicelular. Essa possibilidade está em aberto, mas com baixa possibilidade. Queria abordar um outro assunto que gerou muita polêmica ao longo dessa semana, que foi a indicação da ozonioterapia como alternativa para o tratamento do coronavírus, né? Foi um tratamento indicado por autoridades, enfim, por um prefeito em especial de uma cidade aqui do sul do país. E agora o Conselho Federal de Medicina emitiu um alerta dizendo a toda a comunidade médica sobre a proibição da ozonioterapia. Queria sua análise a respeito desse assunto, já que a ozonioterapia é muito utilizada por grande parte do país aí para outros tratamentos. Essa publicização de tratamentos sem a comprovação científica é o grande perigo na Covid-19, numa pandemia e em outras doenças também. Nós não podemos fazer alarde de terapias sem que ela esteja reconhecida como eficaz na literatura, na ciência. Como, por exemplo, esse caso da ozonioterapia retal, né, via anal, ou da hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxamida. O prefeito também citou a cânfora. Isso é muito perigoso porque as pessoas podem perder, podem ter uma falsa sensação de segurança que aquele tratamento está fazendo efeito, quando na verdade não existe a menor evidência disso, e acaba gerando um grande efeito confunditório. A ozonioterapia, mesmo antes da Covid-19, não era reconhecida como um tratamento eficaz, ela estava em estudo. É uma terapia usada em algumas afecções inflamatórias musculares, ósseas, muito utilizada também na veterinária, mas em uso experimental, em uso individual. Agora, se publicizar isso como a própria fala do prefeito, ele cita a palavra, entre aspas, uma excelente terapia, é algo, de certa forma, bastante prematuro, talvez ingênuo. Acho que a gente travou aí, perdeu o contato com o doutor, uma pena, né? A gente estava concluindo, mas acho que foi possível compreender aí essas informações e orientações finais, né? Até para que a gente cuide. Quando sai alguma novidade a respeito de tratamento e tal, às vezes há uma correria em busca disso. E, na verdade, é um tratamento, como disse a Patrícia mais cedo e como dizia o doutor também, né? Um tratamento utilizado para outras doenças, mas não, nesse caso, para o coronavírus, né? Ainda não há essa comprovação. De qualquer forma, a gente agradece aqui ao doutor Alexandre Naime, infectologista da Unesp e membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia, pelos esclarecimentos tão importantes no momento de dúvidas, né? Sobre a pandemia, né?